Salve, salve nação, vambora com mais um vídeo aí falando sobre o nosso Flamengo. E Flamengo, infelizmente, acabou perdendo o jogo no Maracanã, né? Joga mal e acaba perdendo aí, né? Um ponto em 6 disputados, né? Em 2 jogos de casa, né? Será que o cansaço está batendo? O Flamengo pegou 2 adversários difíceis jogando no Maracanã. Cuiabá e Fortaleza são times bem arrumados que conseguem jogar bem fora de casa. E o Flamengo não conseguiu vencer. Joga mal, mas se a gente for pegar ao longo prazo dessa competição de Copa América, né, desde quando os jogadores foram servir as suas respectivas seleções, esse período aí, Copa América, o Flamengo está aprovado, vamos dizer assim, né? Mesmo nesses últimos 2 jogos aí, acabou tropeçando jogando dentro de casa e infelizmente acabou perdendo na liderança, né? Matheus Gonçalves foi bem para mim, acho que foi um dos principais jogadores do jogo de hoje. E o Tite, na minha opinião, demorou muito a mexer no time, né? O Fortaleza tendo espaço para contra-atacar, principalmente no segundo tempo, e consegue levar um gol daquele, né? Os volantes, tipo o Guy e Alan, não jogaram bem. E o gol surgiu por onde? Na falha dos volantes ali. Não cobriram a entrada da área, né? Mas deixa a tua opinião aí. Vambora com mais debate. Tamo junto, nação, e é nóis. O time do Fortaleza fez um jogo muito bom em termos de marcação. Embora o Flamengo tenha finalizado muito, tirando cruzamentos, finalizações através de construção, o Fortaleza não deu conforto para o Flamengo, né? Os volantes, o Pedro Augusto e o Hércules, marcaram bem, o Gerson foi muito bem marcado. Coube ao Flamengo tentar cruzamentos, e aí o Pedro teve chance, bola na trave, o João Ricardo fez uma partidaça. O Flamengo teve volume. Não foi o Flamengo mais organizado que a gente já viu. O Flamengo teve volume e o João Ricardo trabalhou muito bem. Mas dentro do que se propôs o Fortaleza a fazer no Maracanã, fez com muita força, muita aplicação e executou a estratégia do contra-ataque para vencer. E a gente teve gol do Pedro, teve gol do Lucero. Para mim, os 2 melhores centroavantes da temporada no futebol brasileiro. E que vem brigando pela artilharia do Campeonato Brasileiro, né? O Pedro é o artilheiro com 8 gols, o Lucero vem na sequência com 7. O Pedro é, inclusive, briga boa. Além de ser o artilheiro, o Pedro é o líder de assistências do campeonato. São 8 gols e 5 assistências, isso mostra o repertório do Pedro como jogador de futebol. E a gente viu o gol anulado do Gabigol. O Gabigol foi a loucura, né? Comemorando a sua redenção. Parecia o gol que salvaria o Flamengo da derrota. Boa parte do Maracanã também comemorando, ver aquela imagem do Gabigol voltando a marcar. Ele que fez o seu 6º jogo, se fizer 7, não pode mais jogar o Campeonato Brasileiro por outra equipe. Agora, futebol é muito doido, né, André? A gente, no final do primeiro tempo, teve aquela bola no travessão do Flamengo, do Pedro. O Flamengo parecia amassar o Fortaleza num determinado momento. Estava muito mais perto do segundo gol do que o Fortaleza. Sim. O segundo tempo começa diferente, né? Foi o Vojvoda que melhorou o time, será? O Fortaleza é um time muito acostumado a jogar de diferentes maneiras, mas o trabalho longo, né, médio, longo prazo, porque é o normal aqui no nosso país, faz com que, em situações como essa, um treinador como o Vojvoda tenha o seu time na mão quando existem jogadores à disposição, né? Porque o Fortaleza também não tem um elenco tão longo assim, tão profundo assim. E, às vezes, a ausência de algumas peças acaba deixando o Vojvoda meio trancado para trabalhar o time. Eu achei que o tempo todo, e para que essa estratégia fosse bem aplicada, era muito importante, talvez fundamental, sair na frente, fazer um gol no Maracanã. Foi o que acabou acontecendo por uma infelicidade do Wesley. Ele tenta tirar. Assim, o gol foi bem parecido com o gol que o Fernandinho marca no jogo contra a Bélgica. Sim. Na Copa do Mundo da Rússia. Só que a bola do Fernandinho entra mais ou menos entre o primeiro pau e o goleiro. Exato. O desvio do Wesley vai do outro lado, tira, assim, se você olhar bem o replay, o Rossi ele está prestando atenção na bola, de repente a bola está dentro do gol. É uma situação muito difícil para o goleiro. E aí o jogo fica muito menos desconfortável para o Fortaleza do que ficaria no caso de um empate, ou evidentemente se o Flamengo tivesse, como é normal, aliás, saído na frente. E mesmo depois do 1-1, por mais que os jogadores do Fortaleza tenham ficado um pouco indignados com a marcação do pênalti, a gente vai poder falar sobre isso daqui a pouco, eu já vou falar o que eu penso. Para mim,
existe uma ação que desequilibra o Pedro na hora que ele vai finalizar. E então eu concordo com a marcação do pênalti. Mas daqui a pouco o Gaciba vai falar como ex-árbitro, ex-chefe de arbitragem, com o conhecimento que ele tem de orientações da própria regra, evidentemente. É claro que a gente tem que ouvir, entender e respeitar. Mas a minha impressão é que o pênalti foi bem marcado. Então, já temos a opinião do Zupac também, que acha que não foi pênalti. É verdade, é verdade. Só existe uma outra resposta, né? Já que ele te discorda, para mim não foi pênalti. Eu, assim, no momento e depois olhando as repetições, eu achei que foi bem marcado. E os jogadores do Fortaleza, claro, reclamaram muito, entenderam de outro jeito. Aí tem a questão do jogo, né? Você nunca quer um pênalti marcado contra você, especialmente no Maracanã, contra o Flamengo, com você vencendo. Mas no segundo tempo eu percebi o Fortaleza à vontade com a sua estratégia. E o gol sai como produto dessa estratégia, e como não saiu tão perto do final do jogo, a partida ficou daquele jeito bem claro, né? Ou sairia um gol na pressão do Flamengo, porque não havia outra alternativa para o Flamengo além de colocar atacantes, o Gabigol entrou, etc. E o Gabigol melhorou o Flamengo, ele não jogou tanto tempo assim. Mas depois de muito tempo a gente viu uma entrada do Gabriel melhorar o Flamengo. Essa controvérsia toda a respeito da permanência dele, vai agora embora, vai no fim do contrato. Hoje ele entrou e, assim, na hora do gol, ele comemora de uma maneira muito efusiva, de costas para o gramado, sem perceber o que estava acontecendo, já com a marcação no campo do impedimento. E depois a checagem até foi um pouco longa demais, outra vez, mas tirou o picolé da mão dele. E ou o Flamengo marcaria o empate na pressão, ou o Fortaleza faria o terceiro gol de novo no contra-ataque, porque a defesa do Flamengo ficou exposta como não deixaria de ficar. E o Fortaleza teve oportunidades para fazer o terceiro gol. E interessante a leitura que o Tite fez para tornar o Flamengo mais ofensivo. Eu achei interessante as trocas que ele fez, porque, assim, é claro, colocar o Gabriel junto com o Pedro no primeiro momento torna o Flamengo mais ofensivo. Depois ele vai e coloca o Carlinhos com o Pedro, com o Gabriel, claro, torna o Flamengo mais ofensivo. Mas, além dessas trocas, o Tite fez outras 2 trocas. Ele tirou os 2 zagueiros e colocou outros 2 zagueiros. Aí algum torcedor menos detalhista falou, pô, mas o técnico tá doido, o time tá perdendo. O que adianta ele tirar o Fabrício Bruno e colocar o Léo Ortiz e depois tirar o Davi Luiz para colocar o Léo Pereira? É justamente pela maneira que o jogo ficou. O Flamengo estava sofrendo com os contra-ataques do Fortaleza. A partir do instante em que o Fortaleza faz 2-1, o Flamengo, que já estava sofrendo, ia ter que se lançar ainda mais. Ia passar a correr o risco de sofrer ainda mais com os contra-ataques. O que ele fez? Ao invés de deixar 2 zagueiros mais cansados no momento mais desprotegido da equipe, ele bota 2 zagueiros mais frescos justamente nesse momento para, caso o Fortaleza tenha o contra-ataque, o Léo Ortiz, que jogou do lado direito, onde joga o Fabrício Bruno, que era onde o Fortaleza estava atacando bastante, com mais caixa para correr atrás dos jogadores do Fortaleza prontos para contra-atacar. Então, dentro das opções de banco, o Tite colocou os atacantes que ele tinha e deu mais fôlego para a zaga, permitir que o resto do time se lançasse mais ao ataque. Foram trocas inteligentes, o Flamengo finalizou bastante, teve volume, não conseguiu buscar o empate, acho que dentro das estratégias o Fortaleza acabou conseguindo sobressair nesse aspecto, mas a leitura tática do Tite foi interessante. E eu concordo com o André em relação ao Gabriel, não acho que o Gabriel entrou bem só porque fez o gol anulado, porque o Gabriel entrou com uma função de circular por trás, da direita para dentro, né, atrás do Pedro e do Carlinhos, e ele deu bastante passe em direção à área, além do gol anulado, teve outra finalização, então ele se movimentou bastante, fez o jogo rodar, foi uma boa entrada, a melhor entrada do Gabriel nesses últimos tempos no time do Flamengo. E a comemoração, como o André destacou, mostra que ele estava afim de jogo, que está afim de Flamengo. É o normal se dele, havia né? negociação, ou se há negociação, que ainda é possível, né? Foi o 6º jogo, eu repito. Se ele fizer 7, ele não pode sair agora. Mas nesse momento está ali com a cabeça no Maracanã, naquele ponto que seria muito importante para o Flamengo. Ele é isso. O Gabriel nunca tirou o pé 1 segundo sequer dentro de campo pelo Flamengo. Acho que disso ninguém pode acusá-lo. E eu não tenho nenhuma dúvida do quanto ele gosta do Flamengo. O problema foram as atitudes extra-campo dele, alguns lapsos de comprometimento com o trabalho como um todo e a discordância contratual dele com a diretoria. Mas dentro de campo, ele pode jogar mal, como ele vinha jogando mal há bastante tempo. Hoje jogou bem, mas ele sempre é um cara que se doa em campo pelo
Flamengo o tempo inteiro que ele está presente. Né? Eu me pergunto, André, o quanto que ele não estar entregando o que a gente está acostumado a ver não pode ter uma explicação física, né? Do físico dele, porque ele ficou muito tempo parado por causa da suspensão. Aquela história do antidoping, do exame que ele deu problema para fazer e tudo. É uma história que ainda vai ser resolvida na Suíça. Uhum. Porque a gente não vê o Gabigol jogando aquilo que a gente sabe que ele pode, né? Será que passa pela questão física? Não, pode ser, né? Aí, de novo, é preciso dizer que ele se colocou numa posição complicada, difícil, porque ele produziu essa suspensão, né? Sim. Esse período que ele ficou sem poder jogar, e aí tem que vai ser julgado, e ao que tudo indica, os especialistas brasileiros aí, né, nesse tipo de caso, são praticamente unânimes ao dizer que ele vai ser absolvido, vai poder voltar a jogar, mas é preciso, né, que haja o desfecho do processo desse caso, que é complicado. Mas esse caso ele foi manufaturado pelo Gabriel. Ele não estava dopado, porque o exame de sangue comprova que ele não estava, e o comportamento dele levou a tudo isso. Então não é uma coisa assim, o jogador, o atleta que é pego alega contaminação e tal, e é uma discussão absolutamente complexa e tal, por causa das regras, etc. Não. Foi um caso de mau comportamento com as pessoas que estavam lá trabalhando para colher os exames de todos os jogadores do Flamengo e não conseguiram, num primeiro momento, colher o dele, foram maltratadas por ele, ele teve um piti, um ataque e colocou-se nessa situação. Então, pode ser. Acho que é bem provável, bem razoável que o período afastado tenha prejudicado o Gabriel fisicamente, que ele é um jogador que também precisa muito da sua parte física para render, mas se isso está mesmo acontecendo, a responsabilidade é 100% dele. Mas hoje já mais ligado, um Gabigol mais do jeito que a gente já conhece, né? E ele foi para a Suíça tentar resolver essa história. Ele está muito querendo resolver, obviamente, né? Seguir sua carreira, até que pode comprometer sua ida para um outro clube no ano que vem. A gente sabe que acabou o contrato dele, acaba no final do ano. Agora, quanto que o Gabigol, Zupac, pode ajudar o Flamengo nessa briga pelo título? A gente sabe que o Pedro, nesse momento, é intocável. Intocável. Mas o Gabigol pode contribuir muito? Claro que pode, claro que pode. Hoje ele contribuiu. O Flamengo poderia ter somado pontos, empatado, eventualmente virado, através do Gabriel. Ele é muito bom jogador, ele é um dos melhores atacantes que nós temos jogando no futebol brasileiro. A questão é que faz há um ano, mais ou menos, que ele entrou numa fase técnica ruim, né? Num primeiro momento, fase técnica ruim, depois vieram os problemas disciplinares em relação ao doping, já como reserva, suspensão, aí ele volta, aí episódio camisa do Corinthians, o que desgasta ele internamente e também externamente em relação à torcida. O anúncio público de que o contrato não vai ser renovado, e foram várias coisas, né, que começaram com uma queda técnica, e ele foi para o banco com o Jorge Sampaoli, não foi com o Tite, ele foi para o banco com o Sampaoli por uma queda técnica. Mas o Gabriel é um jogador, em teoria, muito útil, dos melhores que nós temos. Então, se ele... E tenho a impressão que agora, talvez ele encontre mais leveza para jogar. Né? Uma vez que está claro que ele não vai ficar, que ele está discutindo o futuro dele, o Gabriel hoje ele tem duas preocupações. Uma que os seus empresários vão cuidar, que é o futuro dele a partir da próxima temporada. Não acho que ele vai conseguir se transferir ainda este ano, a partir da próxima temporada. E uma vez que isso fique claro para todos, tenho a impressão que para ele, esse fim de ano vale para ele conservar de alguma forma, ou tentar conservar a imagem dele com o torcedor. Porque para ele isso é importante. Ele gosta do Flamengo, ele tem uma relação forte com a torcida. E tenho certeza que ele quer encerrar essa história da maneira que ele puder fazer, dadas as circunstâncias todas, menos traumática para a imagem dele, né? Para a relação de idolatria que ele tem. E seria muito bom que isso fosse conservado, porque, um cara com a história dele, por mais que ele tenha pisado na bola tantas vezes, mas um cara com a história dele, sabe, o rubro-negro merece guardar a melhor imagem de um cara que mudou a história do clube para essa geração. Sim, né? Gol em 3 finais de Libertadores. 4 gols em 3 finais. E se ele tem um ano espetacular no Flamengo agora, a partir de agora, nada impede das duas partes também chegarem num acordo. Depende, se ele já assinar um pré-contrato com alguém, impede. Quer dizer, a gente teoricamente impede. Né? Se assinar.
se assinar. Ou se já assinou e a gente não sabe. Não, acho que não, assinar ele não assinou não, mas a gente sabe que existem negociações, o Palmeiras quer assinar com ele, mas ele também tem o conforto de não precisar assinar agora, né? É uma questão. Bom, já a gente vai ouvir as palavras do técnico Tite, também vamos ver se o Vojvoda fala no Maracanã, e a gente tem que falar dessa... Há uma fragilidade ali, o gol do Lucero mostra que há um espaço ali que o Flamengo acaba dando, especialmente com os volantes, né? Hoje o Pulgar... Muito bem explorado. E o Pulgar e o Gerson ali. O Alan, Pulgar e Alan. O Alan saiu vaiado, inclusive. O Alan não fez um bom jogo, saiu vaiado. No lance do segundo gol, o Pochettino está acompanhado pelo Alan. O Pochettino desgarra do Alan e vai cair lá em cima do espaço do Wesley. O Alan não acompanha e ele sai vaiado pouco tempo depois, justamente para entrar o Gabriel. A gente volta ao tema, mas vamos falar das polêmicas de arbitragem no Maracanã. Vamos convocar aqui o Leonardo Gaciba. Cadê o Gaciba? Companheiro, tudo bem? Boa noite. Sempre precisamos de você, meu parceiro. Tudo bem? Boa noite. Não tem noite de folga para comentarista de arbitragem do Campeonato Brasileiro, sem sombra de dúvidas. Boa noite, senhores. É um grande prazer estar falando com vocês. Realmente foi um jogo bem difícil para a Edna e sua equipe. Não foi um jogo fácil, com lances de fina interpretação. Eu estava ouvindo vocês anteriormente e o fato de essa discordância de interpretação que existe entre vocês mesmos, né, entre os nossos comentaristas, isso por si só já mostra, eu já vou antecipando um pouco o meu comentário, que nós não temos lances de árbitro de vídeo, porque são lances de interpretação e nós temos que ser do árbitro de vídeo. Nesse jogo, antes de dizer se acertou ou errou, o árbitro de vídeo, para mim, agiu legal em não interferir nas decisões da Edna quando as situações eram todas interpretativas. Mas estou à disposição para ver a jogada que for. Vamos começar com a reclamação rubro-negra, porque a queixa é que é um empurrão no Wesley que acaba fazendo o gol contra, Gaciba. Eu vejo uma mão nas costas, aliás, duas. Não vejo nenhuma mão nas costas. São duas mãos nas costas, mas eu não consigo enxergar o que se chama de impacto, né? A ação do jogador que desequilibre o adversário, né? E eu acho que quem dá essa própria resposta é o jogador que faz o gol contra. Olha a atitude do Ed quando ele faz o gol contra. A atitude dele é de total frustração. Por quê? Ele já começou o seu movimento de impulso antes do contato físico, se eu não me engano é o Lucero, que está logo atrás dele, que encosta as duas mãos nas costas dele. Então, para mim, né, eu acho a decisão de campo acertada, não marcaria falta também. Há um contato ali, mas parece que é muito fraco realmente. Eu concordo contigo, Gaciba, né? Fechamos aqui? Pode encostar. O que não pode é desequilibrar o amiguinho. Encostar pode. Agora, a grande questão que o pessoal no meu grupo aqui estava chamando de Gasparzinho. Não, Gasparzinho estava em campo. Houve ou não houve um contato no Pedro, na sua opinião, para a marcação do pênalti para o Flamengo, Gaciba? Mas esse lance é legal exatamente por isso. É isso que eu estava falando a respeito do árbitro de vídeo, né? Sim, não é pênalti Gasparzinho não, viu? Houve o contato físico. Houve o contato físico da perna do Pedro, né, com o jogador defensor, né? Não é esse pênalti mandrake, aquele que o cara diz, olha, não caiu. Aí sim seria lance de árbitro de vídeo. O árbitro de vídeo teria que entrar e sugerir revisão, pois não houve contato. E aí, se não houve contato, claramente foi simulação do Pedro. O que eu acho que aconteceu na jogada é que, ao ter esse contato, o Pedro acaba errando o chute na bola. E aí acaba chutando o chão, porque teve esse contato na perna, ele já estava com a perna engatilhada. Qual é o grande detalhe desse lance? Porque, para mim, não é lance de árbitro de vídeo, viu? Ele tem que respeitar se o pênalti é marcado ou não é marcado, porque é um lance de fina interpretação. A respeito do que você estava falando, e eu vou usar isso, se o jogador do Fortaleza cruza atrás do Pedro e faz com que tenha esse contato que desequilibre o Pedro, ok, para mim penalidade existe. Mas na própria transmissão nós temos uma imagem atrás, que é inclusive a única imagem que nós tivemos para mostrar esse contato, que o jogador do Fortaleza está correndo ao lado. E na verdade o Pedro mantém esse contato com o defensor quando ele enquadra o corpo para conseguir fazer o chute. Então é o movimento do Pedro ao engatilhar o chute que faz ter esse contato com a perna do defensor do Fortaleza.
Para mim, por isso, a penalidade não existiu, por mais que seja um lance de finíssima interpretação. Se o jogador corre atrás do Pedro, pênalti. Como o jogador correu ao lado e o Pedro que busca esse espaço para bater seu chute, correr ao lado do coleguinha, conforme vocês mesmos colocaram, não é pênalti. Calçar o colega ao cruzar atrás dele, mesmo de forma imprudente e sem intenção, há penalidade. Então, para mim, na minha opinião, o pênalti não existiu, por mais que o contato tenha existido. Então, aí o VAR deveria ter feito exatamente essa observação, né? Ele deveria respeitar a decisão da Edna pelo seguinte, o que ela vai... A Edna diz, provavelmente narrou ao VAR, né? Pedro é calçado por trás. O VAR deve dizer para ela, sim, o contato físico existiu, segue decisão de campo. Porque isso é a interpretação da Edna, se esse contato é ou não faltoso. Certo. E isso é que a gente tem que perder aqui no Brasil. Né? A gente gosta de um VAR pouco interferente na partida. A gente acha lindo quando acontece lá fora que os caras não entram, né, na questão da intervenção. Quando acontece aqui, a gente como comentarista tem a obrigação de vir aqui e dizer... Erraram, mas não deveria o VAR ter entrado. Por mais que seja muito difícil para o torcedor, em especial do Fortaleza, entender nesse tipo de situação que há um erro de arbitragem, mas não é um erro claro e óbvio, né, no qual convém a intervenção do árbitro de vídeo. Então, é isso aí. Nós somos mais um vídeo aí para o canal, né? O Flamengo joga mal e acaba perdendo para um bom time do Cuiabá. O Cuiabá também empatou, né? Mas do Fortaleza agora com uma derrota aí, né? Esse time do Vojvoda, que é um time muito bom. E a gente... Eu acho que todo mundo viu, para quem estava assistindo o jogo. Todo mundo viu, menos o Tite. Todos os lances no segundo tempo, o Fortaleza voltou melhor. Na maioria dos lances do segundo tempo, principalmente quando o Fortaleza conseguia buscar o contra-ataque, era jogada de perigo. Ali na entrada da área... os volantes não conseguiam chegar. E foi assim, querendo ou não, acabou saindo o segundo gol do Fortaleza e acabou sim, ao final da partida, decretando a derrota do Flamengo. Então, após o gol, o Tite querer mexer, eu acho que o Tite pecou nesse sentido aí, né? Demorar a mexer, de demorar a enxergar o jogo, sentir o jogo aí, né? Então, o Flamengo chegou até a empatar o jogo, mas o lance do Gabigol estava impedido, para mim estava impedido sim. E é uma coisa, esse gol do Pedro aí é um gol que a gente pode debater muito. Se foi pênalti, se não foi pênalti. Teve um pênalti muito parecido que deram contra o Flamengo ano passado no Maracanã. Se eu não me engano, foi contra o Cuiabá. Foi o Cleison, que chutou nada, chutou vento e o pênalti marcado contra o Flamengo no Maracanã, né? Então é um pênalti muito parecido. E o ano passado deu contra o Flamengo e esse ano... que eu concordo que foi pênalti, mas isso é a opinião de cada um, mas eu concordo que foi pênalti sim. A gente pode debater se foi pênalti, se não foi pênalti, se o toque era o toque, né, em cima do Pedro foi para a penalidade ou não, mas é aquilo. A Edna marcou e a gente sempre toca naquela velha frase. O VAR brasileiro não pode ser muito intervencionista. Tem que copiar a Europa. Raramente a gente vê o VAR entrando em ação. E quando essa situação, quando o juiz vai tomar a sua própria decisão, o que as pessoas pedem? O VAR, o VAR, o VAR. Muita gente reclama que o juiz não tem mais pulso de marcar a olho nu. Quando é assim, chama o VAR. Chama o VAR. Hoje em dia é só VAR, entendeu? Reclama. Mas quando é um lance contra o seu time, pede logo o VAR. Ah, o VAR é muito intervencionista, não pode ficar intervindo tanto na partida. O juiz marcou um lance, ou uma falta, ou um pênalti, ou um vermelho direto. Ah, não foi para vermelho não, chama o VAR. Infelizmente é assim, né? Mas o Flamengo joga mal, e essa sequência o Flamengo tinha de 3 jogos seguidos, né? A gente esperava 2 vitórias mesmo, sendo um adversário difícil. O Flamengo demonstra agora possivelmente cansaço dessa maratona de jogos? Pode ser, mas percebemos que o Flamengo não jogou bem esses 2 jogos contra o Cuiabá e agora contra o Fortaleza. E principalmente esse levar gols nos primeiros 10 minutos. O Flamengo levou gol contra o Cuiabá no minuto 6 e agora no minuto 10. Então aquilo, levar gol no início do jogo condiciona muito
a partida, infelizmente, é assim, né?